A gente estava conversando antes, né, e você falou que pensava em morar na Alemanha com o seu filho, mas em relação à educação, né, Isso que mesmo. a gente até aqui no Brasil, a gente pensa que tem uma agenda muito forte em cima das crianças, mas quando vai ver em outros países como a Alemanha, isso é ainda muito maior. Muito maior. Queria que você comentasse sobre isso. Sim. Quando nós nos casamos, nós tínhamos esse acordo, vamos dizer, esse combinado. Quando os nossos filhos entrarem em período escolar, nós vamos para a Europa para eles terem um ensino europeu. Esses eram os nossos planos maravilhosos. Só que alfabetizamos o nosso mais velho em alemão, para ele chegar lá e não sentir essa cultura, essa diferença. Ele chegar e não ter o choque da entrada da escola, ser algo mais leve para ele. Mas quando chegamos na Alemanha, nós percebemos que todos esses princípios que, como família, a gente não defende, ou que podem, porventura, agredir a infância, que sejam para uma maturidade de outro momento, e não infantil ali, mas que a gente aqui no Brasil luta contra, né? Tipo, não, eu não quero que o meu filho seja exposto a esse assunto, eu não quero que o meu filho tenha que decidir por uma coisa que ele não decide a roupa que ele vai botar. Ele não sabe decidir coisas simples. Por que eu confiaria a ele decisões tão sérias e tão decisivas para o futuro É dele? uma criança, não tem Não maturidade. tem maturidade. E aqui no Brasil a gente luta contra esses princípios o tempo todo. A igreja, ela faz um papel muito importante. Porque a igreja, querendo ou não, ela meio faz esse cabo de guerra. Porque se você deixar a correnteza do mundo, não tem como você esperar que quem está nas trevas fale sobre a luz. Sempre falo quando o pessoal comenta de eventos, de situações que o mundo fez. Olha que absurdo essa cena. Eu falo, gente, por que vocês estão surpresos que o mundo aponte para aquilo que é a realidade deles? Quem está na lama do pecado não vai apontar para aquilo que é puro, que é santo. Não tem como, não se surpreenda. Você vai gastar o seu tempo se você ficar ali, olha que absurdo, fulano fez isso. Gente, não tem como você esperar nada diferente de quem não tem a Deus. Até porque se a gente for entender, na graça do Senhor, foi Ele que nos limpou. E é Ele que nos limpa todo dia de novo. E sem o Senhor, não há nada de bom em nós. Então, a gente perto de Deus, a gente consegue construir coisas, a gente consegue avançar, a gente consegue receber sabedoria, direção, santificação. Mas sem o Senhor, nada disso é possível. Então, não adianta a gente também olhar para o mundo e falar que absurdo, não tem nada diferente do que a gente possa esperar. Mas quando a gente olha para a igreja, a gente percebe a igreja nesse ponto, que se posiciona, olha, não, eu sei que a correnteza do mundo está puxando para lá, porque é só isso que eles conhecem, mas como igreja a gente sabe, nós temos consciência aqui de que isso não vai fazer bem, de que isso é agressivo para a criança, e no Brasil a gente batalha e luta e tenta, e cada vez mais políticos cristãos se levantando, eu aproveito para incentivar isso. A igreja não pode se distanciar daquilo que é decisivo. Não adianta depois eu sentar e reclamar que um ímpio definiu uma lei que é contra um princípio bíblico, se eu não tenho cristãos ali. Na palavra nós temos José, que foi um governador, nós temos Daniel, que foi importante na política, nós temos a própria Esté, que foi decisiva, Débora, que entrou na guerra e foi junto. Nós temos na história da Bíblia cristãos que se posicionaram de forma efetiva no governo. E a gente não pode abandonar como igreja, porque depois o que a gente vai reclamar? Ai, que absurdo, porque a lei tal, olha só, eles estão defendendo, estão perseguindo a igreja. A gente precisa de representantes nesses lugares. E quando a gente percebeu que na Europa tudo que o Brasil ainda lutava, ou seja, a igreja brasileira lutava para o Brasil não aprovar, já era muito mais que concebido, era normal. E, claro, sempre tem uma minoria tentando impor. Além de ser aceito aquele conceito, tinha gente ainda querendo impor aqui ou ali, uma coisa forçada, uma coisa bizarra. E a gente parou para pensar, o que a gente vai preferir para o nosso filho? O ensino europeu, bota aspas aqui, caído no sentido moral em algumas áreas que nós condenávamos como pais? Ou será que o princípio cristão, que hoje no Brasil temos muitas escolas com princípio cristão, baseada em princípios. Então ali foi muito fácil a gente decidir o que era melhor para o nosso filho. Apesar de termos feito um acordo, um combinado, na realidade não foi assim que a gente definiu como a melhor coisa. A gente percebeu que na prática não era muito bem que a coisa funcionava, não era muito assim, não era bem assim que a coisa funcionava. Então, retornamos para o Brasil para que ele pudesse ter um ensino aqui bilíngue e treinando, ensinando para ele o alemão em casa, para ele não perder.